Estamos no ar. Mas Boa só um momento. noite. Olá, amigos e clientes do Mentorial, boa noite. Iniciando agora a nossa festividade de aniversário, 8 anos de Mentorial, fazendo em Curitiba e em outros estados também um trabalho relevante para as pessoas com altas habilidades de superdotação, nossa grande paixão. Ó, até rimou, viu? Estou poética hoje. Gente, temos muitas coisas legais para acontecer. Estamos aqui com a equipe toda aí na retaguarda, nos apoiando, participando. Gostaria de apresentar, ou pelo menos citar o nome da equipe mentorial, que, além de mim, temos Valquíria Rodiane Teixeira, psicóloga, Marita Renault Massali, que é psicopedagoga, pedagoga especialista em educação matemática. Temos a Mirla Shela Ishi, que também é pedagoga e psicopedagoga. Temos a Leila Líder, que é pedagoga também. Temos a Eliane Titon, também pedagoga e psicopedagoga, especialista em altas habilidades. Aliás, todo mundo é especialista em altas habilidades aqui no Mentorial, tá? E nossa programação vai transcorrer assim. Hoje, nós temos, para abrir essa solenidade, a nossa amiga, expert em altas habilidades e superdotação, Denise Matos. Mostra-se aí, Denise. Cadê a Denise? Aí. Oi, boa noite a todos. Muito obrigada, Bartira, pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês nessa data tão especial de aniversário do Mentorial. Fico muito feliz, muito grata pelo convite. Joia. Denise começou com a gente há 8 anos atrás. Nós, quando sonhamos o Mentorial, nós começamos estudando, é claro, né, gente? Tudo, o estudo, né, o conhecimento, ela é a base de qualquer projeto que queira caminhar e crescer solidamente, né? Então, nós começamos estudando, não tínhamos sede, não tínhamos nem local. E a Denise era uma das nossas colegas que fazia parte do grupo de estudos, né? Íamos aos sábados estudar. Aliás, nós temos uma história, né, Denise? Nossa primeira pós-graduação, a primeira pós-graduação, gente, do Brasil, presencial, de altas habilidades de superdotação, fomos nós que fizemos, né, o Bagose encabeçou, e, né, essa pós-graduação, e nós íamos aos domingos estudar, lembro disso, que a gente passava o domingo lá estudando, ali no portão. Então, parece... Quase 2 anos, né? 2 anos de muita troca, muito estudo, foi um trabalho pioneiro ali em termos de pós-graduação, né, ainda com o Bagose. Então, nós temos história. Depois nós começamos o grupo de estudo mentorial, e que nem existia o Mentorial ainda, né, era um grupo de estudos. Depois entrou a Beth Veiga, que vai estar com a gente amanhã, e a Beth Veiga começou a loquear, e aquele grupo de estudos virou um grupo de pesquisa na PUC, e o Mentorial correu paralelo daí como um programa de consultório, e hoje é o sucesso que nós temos aí fazendo avaliação, atendimento psicológico, psicopedagógico, grupo de pais, habilidades sociais, e agora grupos de estudo também. Já tivemos uma edição anteriormente de grupos de estudo, e agora vamos retomar por conta da demanda de, né, algumas pessoas pedindo. Então, hoje, já vou avisando que durante a live, mais para o final, nós vamos sortear uma vaga para quem tiver interesse, quiser participar desse sorteio e fazer parte desse grupo de estudos, tá bom? Então, Denise Matos é professora apaixonada. Denise Matos é estudiosa do tema altas habilidades de superdotação, é uma defensora ferrenha da causa, dos estudantes
superdotados. Ela é uma pesquisadora, já mestre e doutora, acho que na educação especial também, né? Especialista num monte de coisa, que até a Maria Eduarda falou que ela é uma expert no assunto, né? E por isso nós a convidamos para estar aqui conosco nesse dia de festa e para responder perguntas. Ela não vai fazer palestra, não vai fazer da aula, e nós estamos aqui para ouvi-la dentro daquilo que nós gostaríamos de saber. Então, esta é a sua chance, você que está conosco, né, de fazer perguntas, aquela perguntinha que você sempre quis fazer, não teve coragem, não pôde ir aqui, você não precisa levantar a mão, né, então você pode fazer a perguntinha no chat, a gente passa para ela, tá bom? Mas é isso, Dê, mostra a canequinha aí. Olha só, presente de hoje, aí. Muito feliz, comemorando, nós temos muitas histórias, a nossa trajetória dentro das altas habilidades no estado do Paraná, ela se fez com pessoas muito comprometidas. E, além do aniversário do mentorial, eu quero dizer que nós estamos comemorando 145 anos do Instituto de Educação do Paraná, esse mês, né, ontem, hoje, essa semana. E lembrando que foi lá que tudo começou, dentro da rede pública. Nós já tínhamos alguns trabalhos importantes assim no estado, mas que aconteciam de forma mais solitária e pública. Nós conseguimos ampliar e disseminar, né, muito mais a proposta e a área de altas habilidades, a proposta de se identificar o aluno, de se tirar esse sujeito da invisibilidade, e aí contamos com pessoas tão especiais quanto a Bartira, que eu me lembro muito bem quando a gente fez uma reunião ainda com a Maria Tereza, lá no Instituto de Educação, e vocês foram lá para conversar como é que é o sistema de recursos de altas habilidades. Eu digo para vocês, eu estou aprendendo também. É verdade. E aí, nós começamos juntas, né, essa troca de ideias, e depois disso veio esse curso com a equipe da Doraci, dos cursos adicionais, os nossos colegas, que muitos estão nos assistindo hoje. Eu quero deixar aqui a minha gratidão a todos aqueles que participaram dessa caminhada conosco, e hoje nós temos a felicidade de termos um grupo de pesquisadores, de profissionais que o mentorial agrega e que faz um trabalho maravilhoso de identificação, de orientação, enfim, que consegue trazer e aproximar esse sujeito da sua real qualidade, mostrar para eles que isso não é um problema, que isso é uma condição e que essa condição o faz uma pessoa diferente, mas não uma pessoa diferente que o deprecie, mas que pode ser apreciada e muito por todos, que ele tem muito potencial. Então, essa alegria de estar com vocês hoje, estou muito honrada, quero agradecer, né, que fez a minha apresentação de uma forma tão maravilhosa, que eu estou apaixonada por ela. E eu gostaria muito de agradecer, né, a família e a Maria Eduarda e ao mentorial por essa homenagem, pela oportunidade. Me sinto muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E quero ouvir as perguntas, espero poder responder todas. Sim, já temos bastante pessoas aí, mas ainda não fizeram perguntas. Eu acho que é tudo gente que já sabe das coisas, né? É mesmo? Que bom, ótimo! A gente trabalhou bastante, né, para poder responder isso tudo durante todos esses anos, não é mesmo?
Deixa eu te falar da Maria Eduarda, eu vou te mandar, ela, claro que ela ensaiou novos vídeos, né, outros vídeos, e teve, aí a gente pegou, teve que editar e tal, né, por causa do nervosismo dela, mas tem um que eu vou te mandar que no final ela diz assim, beijo para você, Denise Matos. Oh. E a Maria Eduarda, verdade, muita gente por causa da Maria Eduarda, não foi por minha causa, não. Todo mundo se apaixonou por ela. então, deixa eu ver aqui. Ah, sim, já tem pergunta aqui. Mas, assim, eu gostaria só de pegar o ganchinho do que você falou ali, de quando nós começamos, né? Você e a Paula começaram com a sala de recursos no Instituto de Educação. Dali 2 anos, nós também começamos a sala de recursos no município. E claro que nós fomos lá conhecer a sala de vocês e ver como se fazia. E uma coisa que eu lembro é que na nossa inocência, na minha inocência, né, que eu que ia ser a professora da sala de recursos, a gente tinha 30 e poucos alunos com laudo de superdotação, e eu botei todo mundo na sala. E eu lembro que você disse assim para mim, você tá louca, você vai morrer, né? E eu não tinha noção do que era colocar 3, 4 superdotados juntos e eu queria por 30, né? Lógico que a gente montou grupos depois, né? E hoje eu uso um ditado que eu digo assim, que é no andar da carruagem que as abóboras vão se ajeitando, né? E foi isso que a gente fez, né? Por isso você está aqui, porque você sempre foi uma parceira, apesar de sermos de instituições diferentes, nós sempre caminhamos juntas como estudiosas do assunto, interessadas na pessoa com altas habilidades, sempre nos ajudamos, sempre trocamos, sempre nos apoiamos, né? Temos essa parceria de respeito, né, e de amor também, porque isso acabamos desenvolvendo isso na relação, né? E então, aqui nós temos algumas pessoas perguntando. Temos 2 perguntas já. Qual dica você daria para quem está iniciando uma sala de recursos, Dê? Não é pondo 35 superdotados juntos. Não é colocando 35. Eu e a Paula, a gente já chegou até 82, né? Nós duas cuidando Mas não de juntos, não juntos, mas nós tínhamos ali, trabalhávamos às vezes 3 turnos para dar conta de atender toda esses adolescentes, e na época nós atendíamos de todas as idades também, né? Então a gente já fez algumas coisas assim para não deixar ninguém sem atendimento. Mas o que quem está começando uma sala de recursos não tem outro jeito senão estudar. Tem que conhecer muito sobre esse sujeito que você está ali investindo o seu tempo e tentando ou ajudando, né, da melhor forma possível. Então, tem que ler muito, tem que estudar bastante, tem que trocar ideias, tem que ouvir o estudante. Ele traz para nós muitas informações importantes que ajudam a gente a traçar do trabalho. Diferente de outras áreas que nós podemos fazer um planejamento e, na maioria das vezes, a gente consegue executar esse planejamento com o nosso conhecimento. Com o superdotado, você tem que trocar essa ideia com ele. Você faz para ele e refina esse planejamento junto com o seu aluno. Não precisa ser superdotado para trabalhar com superdotado, você tem que ter conhecimento sobre superdotação. Então,
nós temos muitos mitos que envolvem essa área, e um dos mitos é esse: para trabalhar com superdotado, então tem que ser superdotado. Não, não tem que ser, mas tem que estudar bastante. Quando nós começamos, eu, Bartira e todo esse nosso grupo, nós tínhamos pouco acesso à literatura porque havia pouca publicação disponível, né? Nós tínhamos algumas referências, alguns livros. Hoje não, hoje vocês, quem está começando, tem uma vasta referência, tem muita pesquisa já, pesquisas que já aconteceram e pesquisas em andamento. Muitas universidades brasileiras produzindo, nós tínhamos, a literatura era restrita, muita coisa a gente trazia de fora. Eu me lembro a gente comprar os livros do Renzulli, né? E aí a gente se reunia para tentar traduzir, para tentar entender como é que era aquilo, buscávamos referências em outros autores para conseguir fazer uma adaptação daquela proposta para aplicar. Hoje não, hoje nós já temos bastante material acessível, disponível de teses, de dissertações, de artigos, revistas, e nós temos bastante material. Então, quem está começando precisa estudar. Se você começar a ler, estudar e for lá para a prática, você vai sentir que aquilo que você leu tem relação com aquilo que você está fazendo, e você começa a desenvolver um trabalho com mais segurança. Então, precisa estudar. Essa é a principal dica. Foi isso que nós fizemos. Na nossa área, eu tenho assim, um orgulho de dizer que nós somos privilegiados, porque para nós não importava se a pessoa estava trabalhando numa clínica, se ela era de uma escola particular, se ela era da escola pública, se ela estava só interessada e queria saber mais. A gente conseguiu reunir um grupo interessado em estudar, e foi por isso que nós conseguimos avançar com a área. Todo mundo trazia sua contribuição e a gente discutia, sábados, feriados. Quantas vezes nós passamos o domingo, esse grupo, essa pós-graduação que a Bartira mencionou no início, nós estudávamos no domingo, das 8 da manhã às 2 da tarde. Às vezes a gente tinha que levar os filhos, não tinha com quem deixar, né? E nós levávamos um lanche e ficávamos estudando, e cada um trazia sua contribuição, e foi ali que nós crescemos muito e aprendemos muito sobre a área. Então, é importante estudar. Eu acho que essa é a principal dica. Muito bem, Dê. E por falar em estudar, daqui a pouco nós vamos sortear uma vaga para quem tiver interesse, né? Já aproveitar a dica da Denise para estudar. A Val Rodiane Teixeira e a Marita Renó vão começar no segundo semestre no Mentorial um grupo de estudos, tá? É um grupo de estudos que vai ocorrer à noite, vai ser online. Então, fique ligado aí, que daqui a pouco nós vamos abrir para as inscrições, né? Estudar é fundamental, gente, né? E colocar a mão na massa depois, né? Para poder fazer alguma coisa. Gente, a Val foi professora de sala de recursos um tempão. Sim. Ela tem uma prática maravilhosa, assim, com as crianças, com os pequenos, com os adolescentes, é avaliadora. E a Marita, tira o chapéu para ela, tão criativa, tão entusiasmada pela causa. Olha, é imperdível. Esse grupo de estudo vai ser um sucesso. Nós íamos fazer um grupo avançado, mas achamos por bem ficar com esse iniciante, né, com temas mais básicos, e depois alavancar a partir daí o avançado. Então, gente, vai ser maravilhoso. Estão perguntando, Adê, nesses anos todos de atuação com altas habilidades, superdotação em vários âmbitos, qual foi o seu maior desafio?
Tem vários, muitos. Mas o maior, assim, aquele que foi a maior pendenga, assim, que gastou realmente teu esforço, tua energia, tuas emoções, luta, debate, né? Qual foi teu maior desafio? Eu acho que esse desafio ele ainda persiste, né, em alguns espaços, que é o reconhecimento dessa área como parte integrante da educação especial e o respeito ao nosso trabalho. Dos desafios, assim, de uma forma muito prática, eu adoeci nesse período, depois que nós criamos a sala, que as coisas começaram a... Eu sou uma pessoa bastante sensível, então eu adoeci por conta desse trabalho. Eu realmente não esperava que a necessidade era tão eminente ao ponto de fazer um boom, né? Quando nós começamos pequenininhos ali, uma sala, e de repente a coisa tomou um volume gigante. E nós fomos agraciados com o reconhecimento da necessidade desse estudante, mas também sofremos muitas perseguições. E essas perseguições foram muito desafiadoras. Então, para mim, o maior desafio foi esse. Mas o respeito e o reconhecimento da área é um desafio que a gente diariamente tem tentado lidar com ele, em todos os aspectos, porque nós temos uma cultura que privilegia a questão das necessidades, não para quem tem uma inteligência, um potencial maior, né? Mas para aquele que tem mais dificuldade de aprendizagem. Então, a nossa cultura escolar, as nossas origens, né, de formação de professores, da própria formação do psicólogo, você é testemunha viva disso, né, que no curso de psicologia se fala muito das dificuldades, né, daquela criança que apresenta problemas e não daquela que tem facilidades, que sofre tanto quanto porque ela é diferente. Então, esses desafios de mostrar que essa criança superdotada ela é diferente, esse adolescente ele precisa de uma educação especial, precisa de um profissional especialista que entenda como funciona a sua cabeça, sua mente, o seu pensamento, o seu cérebro, os seus comportamentos, a aceitação dessa criança, a família, a orientação à família. Quantas vezes as famílias entravam em sofrimento por não compreender que aquela criança tinha um funcionamento diferente. Por falar em desafio, desculpe interromper, mas é que eu queria fazer um link com uma outra pergunta. Por falar em desafio, alguém está perguntando aqui como defender essa criança superdotada nas escolas particulares, né? Escola particular tem sido realmente uma área de luta, a gente que atende crianças de escolas particulares, a gente tem visto que muitas escolas, eles entendem que por ser particular, já tem um currículo mais robusto, mais avançado e tal, e acabam, assim, negligenciando o aluno que é mais capaz, né? Então, aqui estão perguntando bem isso, muito simples. E o que cobrar da escola, como cobrar, né? Porque a escola impõe as regras e as pessoas não conseguem fugir disto. É muito simples, né? Porque as outras áreas da educação especial, então vamos pensar na educação especial como um todo. Nós temos
dentro da educação especial, os estudantes com deficiência intelectual, os surdos, cegos, baixa visão, os que têm os que têm deficiência física neuromotora, são várias áreas de abrangência da educação especial e altas habilidades de superdotação. Alguns grupos, eles já se organizaram, essa organização normalmente começa a grupos que se organizaram a partir de profissionais que atuam nessa área. Eu vou usar como exemplo aqui a surdez, né? O surdo, ele ia para a escola, quando eu comecei lá nos meus primórdios a trabalhar, dando aula, ele tinha o professor especialista nessa área até o 4º ano na época, né? Não tinha 5º ainda, era até o 4º ano. Se o surdo quisesse continuar estudando, ele podia, mas ele tinha que se virar, ele tinha que fazer leitura labial, eram poucas as escolas e quase não se utilizava Libras, enfim. Mas houve um movimento social forte, isso eu estou resumindo, né? Um movimento social muito forte, que conduziu à criação de políticas públicas que amparassem os direitos desse estudante. E hoje, se você tem um estudante surdo no ensino público ou no ensino, então, o que nos falta na área de altas habilidades ainda é o conhecimento dos direitos que o nosso aluno tem. Ele tem o direito ao atendimento educacional especializado. Todo estudante público da educação especial tem o direito ao atendimento educacional especial. No nosso caso, os nossos estudantes têm o direito ao enriquecimento curricular nas áreas em que ele apresenta maior habilidade, interesse. Ele tem o direito de ser reconhecido e compreendido nos seus comportamentos, né, que são peculiares. Então, nós precisamos divulgar mais sobre essas características. Os cursos de formação de professores, as universidades precisam investir mais e falar mais sobre a caracterização desses estudantes, desses sujeitos, sobre as condições, sobre suas necessidades, sobre como identificá-los, como elaborar propostas diferenciadas, né, a diferenciação curricular, enfim, é importante que as famílias tenham conhecimento, os professores e as escolas. Então, novamente, o avanço da área e o bom atendimento passa pelo conhecimento de novo, né? Passa pelo conhecimento. Pelo estudo, pelo conhecimento, pela busca, pela informação, né? Se hoje existe um aluno autista em uma escola e ele tem necessidades bem específicas, a família vai solicitar, vai cobrar. Se a escola não oferecer, nós podemos passar por essa mesma trajetória. Por quê? Porque o estudante superdotado também tem direitos. Então, o que nós precisamos é estudar mais, refinar melhor a nossa política. Já está escrito lá, a gente não precisa fazer muita coisa, está escrito, mas a gente pode refinar o que é necessário para esse estudante, para ele ter sucesso na sua escolarização. Então, a gente pode refinar, a gente pode contribuir com essa política, mas ele tem direito. Então, as escolas particulares, elas precisam oferecer o atendimento educacional especializado para todos da educação especial, inclusive para os superdotados. Eu diria que principalmente para o superdotado, né?
Vamos puxar a sardinha para a nossa lata aqui, né? Eu defendo a todos, de igual Temos modo muito, a todos. nós temos muita gente importante aqui participando, nossos colegas de área, Soraya Napoleão, Tatiane Negrini, quem mais que eu vi ali? A Liliane, nossa amiga Gershevski Psai, estão aí te elogiando, matando as saudades. E o professor Amauri, como sempre, fazendo uma perguntinha aqui, né? Será que o aluno superdotado pensa mais rápido? Tem base na neurociência? Eu vou falar igual meu marido fala. Quem faz uma pergunta já pressupõe uma Já resposta. sabe a resposta. Eu acho que ele já sabe a resposta, mas ele quer saber de você. O que você acha? O aluno superdotado pensa mais rápido? Olha, eu diria que em termos de tempo, quando a gente fala rapidez, a gente está falando de tempo. Isso vai depender do nível de conhecimento que ele tem. E esse tempo pode ser não mais rápido, mas mais elaborado. Então, se eu tenho um estudante que ele se interessa por um assunto, gosta de estudar sobre aquele assunto, é claro que ele vai buscar muitas informações sobre aquele assunto. E dependendo do nível de elaboração de pensamento que ele faz, de conexões sobre as informações que ele tem, essa informação pode até demorar um pouquinho mais do que a óbvia, porque vai ser mais elaborada, né? Mas ele sim, esse cérebro funciona de forma mais rápida, mais intensa, né? Nós temos visto, tenho conversado muito com a professora Tatiana Riesch a respeito disso, porque ele consegue manter e alimentar essas informações no cérebro e fazer conexões muito mais de uma forma muito mais ágil do que um cérebro comum. Agora, depende muito do interesse dele, superdotada, que se ele não tiver interesse naquele assunto, vai demorar muito mais do que qualquer outro. Então, se for na área que tem interesse, vai ser bem rápido. Deixa eu falar uma coisa aqui, Giovana Garcia, você colocou uma questão pessoal, pedindo orientação e ajuda, então eu peço que você ligue para o telefone do mentorial, ou ligue para a Denise na Secretaria de Educação, na SEED, e tanto ela quanto eu nos dispomos a conversar com você e te dar um assessoramento em relação ao seu filho, ok? Deixa eu ver, temos mais uma pergunta aqui. Em caso de aceleração de estudos, a escola pode fazer uma prova ou avaliação para identificar se a criança possui o conhecimento? Como essa avaliação pode e deve ser feita? Olha só, bem importante essa questão da aceleração. Por quê? Porque os conselhos estaduais de educação, eles organizam a lei federal, ela autoriza que os conselhos estaduais organizem essa questão da aceleração. Tá? Então, aqui no estado do Paraná, minha resposta vai ser referente ao estado do Paraná. Nós temos uma deliberação que é de 2001, que ela prevê uma avaliação para fazer a aceleração. Agora, ela não diz que essa avaliação ela tem que ser uma prova, um teste formal. Essa avaliação pode ser feita no contexto pedagógico. Isso vai depender de como a escola vai organizar e de como o núcleo regional de educação, mesmo para as escolas particulares, ele vai orientar. Então, de um modo geral, quando existe a solicitação de aceleração, e eu vou frisar algo muito importante aqui. É importante a gente saber que a aceleração é um recurso pedagógico, ele não é um recurso clínico, tá? Então, a partira pode avaliar uma criança
e sugerir uma aceleração de série para essa criança. Mas quem vai decidir se realmente a criança será ou não acelerada é a escola. Por quê? Porque é uma ação pedagógica. É claro que nós orientamos sempre que se faça com a anuência da família, com o respaldo do terapeuta ou do psicólogo, psicopedagogo, neuropsicólogo que faz o acompanhamento dessa criança, que não seja feita revelia, porque esse é um procedimento que não tem como retroceder. Uma vez acelerado, ele não pode voltar atrás. Então, se eu tenho um estudante que está estudando no 3º ano, eu acelero ele para o 4º ano, eu não posso retroceder depois. Isso, a lei é muito clara que há um impedimento legal para fazer esse retrocesso. Essa criança pode reprovar? Pode, tudo bem, ela pode fazer 2 vezes o 4º ano, mas ela não pode mais voltar. Então, só um exemplo que eu estou dando. Então, nós temos essa deliberação do Conselho e temos instruções da Secretaria de Estado que falam o passo a passo de como fazer isso. É de responsabilidade da escola. A escola fez aceleração porque é responsabilidade da escola. Então, é importante a gente saber e conversar. Claro que a escola pode fazer. Há casos em que a criança precisa de aceleração, vai fazer bem para ela. Ótimo, não tem problema. É um procedimento simples, mas ele precisa ser feito com muito cuidado, com muita cautela, porque não pode ser, depois a gente não pode retroceder, e existem também questões de ordem administrativa para fazer esse registro da aceleração na documentação da criança. Então, pode ser feita uma prova? Pode ser feita uma prova. Sem exageros, né? Que já aconteceu, por exemplo, de uma escola fazer elaborar uma prova de 98 questões para a criança responder, de todo o conteúdo que ela veria na próxima etapa escolar. Então, não é assim. É muito mais proveitoso, porque o que a gente tem que observar no processo de aceleração é mais do que o conteúdo, é o potencial dessa criança para aprender aquele conteúdo que ela vai ter à frente. Né? Então, para a gente avaliar potencial é muito difícil. Então, uma prova não vai mostrar isso. E o superdotado, essa prova, né, essa avaliação, digamos assim, não a prova, esse reconhecimento do potencial para ir para uma série mais avançada, eu costumo dizer assim, olha, eu acho incoerente prova de conteúdo. Por quê? Porque a gente está acelerando uma criança superdotada pelo seu potencial, não pelo conteúdo. Por quê? Domínio de conteúdo, até uma criança que não é superdotada, mas que tem uma boa memória, né, e que é acadêmica, ela pode dominar os conteúdos e ir também. E eu sempre digo assim, ó, é superdotado, mas não é vidente. Como é que ele vai saber um conteúdo que ele não viu? Né? Então, aí a gente entra em outros campos, né? Então... A própria organização da nossa escola, a forma como a aprendizagem institucional, ela é organizada, ela prevê muito da memorização ainda, né? A gente tem muito da memorização, muito mais do que a própria relação dos conceitos e criação de novos conceitos, enfim. Por isso que é complexo. Mas há escolas que se sentem mais seguras e à vontade se fizerem uma prova. Eu enquanto gestora ali, junto com a nossa equipe da educação especial, a gente não desabona a possibilidade, desde que essa avaliação seja equilibrada, coerente
E tem que, mais do que uma prova de conteúdos, o parecer dos professores que conhecem bem aquele aluno tem muito mais valor do que uma resposta que ele der de memorização, né? Então, o professor sabe o quanto aquele aluno conhece, o quanto ele sabe, do que ele é capaz, porque o professor convive com ele ali diariamente. Então, eu acho que isso é muito mais ser descritivo do professor, da equipe pedagógica, mas se a escola optar por uma prova, que seja algo equilibrado, coerente, e que não maltrate a criança, vamos dizer assim. Sim. Gente, vamos começar então agora, deixa eu fazer um intervalo, um plim-plim aqui, estão pedindo ali já para falar do sorteio. Então, retomando rapidinho, o Mentorial vai abrir a segunda edição de um grupo de estudos iniciantes, né? Então, quem tiver interesse em participar, tiver vontade de estudar, né, tiver disponibilidade para estudar, tiver interesse no tema autossabilidade e superdotação, Valquíria Rodiano Teixeira, psicóloga, especialista em autossabilidades, Marita Renó, também especialista em educação matemática, em altas habilidades de superdotação, estarão encabeçando, e a equipe mentorial toda junta, nesse grupo de estudos iniciantes. Então, nós vamos dar de presente a vocês uma vaga, uma só, tá, gente? Umazinha, porque grupo de estudo não pode ser muito grande, né? Para que todos possam crescer, precisa ser um grupo pequeno. Então, são poucas vagas e uma delas pode ser sua. O que você vai fazer? A partir de agora, até as 9h15, 21h15, você vai curtir a página do Mentorial, vai escrever aqui no chatzinho da live, hashtag Mentorial 8 anos. Mas faça isso só se você realmente tem interesse no grupo de estudos, tá? Se não, se você tem interesse em outras áreas, não faça. Apenas se você tem interesse, nós vamos colocar um programa sorteador e no final da live, ali por 21h15, nós já teremos, eu acredito, o resultado do Felizardo, que vai ganhar a vaga para estudar, né, para ralar, porque o povo ali é exigente, tá? Amanhã estará conosco uma colega nossa, parceirona, Beth Veiga, doutora Beth Veiga, professora da Universidade da PUC, né, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, falando sobre, também respondendo perguntas, tá, gente? Ela não vai fazer palestra, não vai dar aula. Ela vai responder questões. O foco da Beth é inteligência, múltiplas inteligências, psicopedagogia. Então, vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês em relação a isso também. E amanhã vai ser sorteado uma outra vaga daí para um grupo de pais, que nós vamos começar também no segundo semestre, que é no modelo da professora Lídia Weber, o PECF, né? Programa de Qualidade na Interação Familiar. Vai ser o cursão de pais, gente. Então, nós vamos sortear amanhã uma vaga também para esse curso, tá? Mais perguntas, Dê? Vamos lá. Gente, então começa aí, agora, a partir de agora até no máximo 9h15, hashtag Mentorial 8 anos, tá? Só isso você já vai estar concorrendo. Estão perguntando aqui, Dê, como é que, o que acontece em atenção ao aluno superdotado no exterior? Você tem notícia? O que se... Fora do Brasil, a gente tem como tradição os Estados Unidos, né? Que eles fazem as avaliações e tudo mais para adequar o estudante à série, à etapa escolar em que ele melhor se encaixa. Quando eu estudei no mestrado, eu fiz algumas pesquisas em outros países, né? Eu pesquisei 12 países, e os países estavam começando como nós aqui no Brasil. Nós estávamos mais ou menos no mesmo passo.
né, de organização de políticas públicas, de busca do reconhecimento da área, de tirar esse estudante da invisibilidade, de reconhecer o seu potencial. Então, existem grupos, existiam na época, né, grupos de pesquisadores envolvidos na área. Nesse momento, eu não sei responder para vocês. Eu sei que alguns países avançaram bem mais rapidamente que nós, né? Tem países que estão criando centros de atendimento, de identificação, estão investindo recursos, né? Os países ali da Arábia, que eu soube que até uma das nossas colegas tem sido consultora deles, mas não tenho informação com profundidade para detalhar para vocês como é que está essa situação hoje, tá? Então, eu não vou ousar dizer alguma coisa sem muita certeza. Mas eu acredito que isso a gente pesquisando aí na internet vai aparecer alguma coisa, né? A gente sabe assim que eles estavam meio que passo a passo conosco. Isso até 2012, 2013. Agora, nos últimos anos, eu tenho me dedicado mais às políticas nacionais, então eu não tenho essa informação com muita presteza, muito atualizada para passar para vocês. Estão perguntando aqui se você pode discorrer um pouquinho sobre o universo dos superdotados no tocante à sua preocupação com o perfeccionismo, ao ponto de bloqueá-lo nas atividades que executa. Posso. Isso você entende bem, né, Dê? Muitos desistem, né? Até de algumas coisas por conta do perfeccionismo. O perfeccionismo, a gente fala perfeccionismo, mas essa busca por fazer o melhor, por tentar resolver ou solucionar alguma coisa da forma mais exata, mais próxima daquilo que se espera, é uma característica da criança superdotada que a persegue pela vida fora. Então, pesquisando sobre o adulto superdotado, essa é uma característica que eu encontrei linear no percurso da vida dessa pessoa. E que, na fase adulta, jovem adulto, ela se agrava. E pela preocupação com as críticas, que alguns não têm muita... o nível de tolerância é um pouco mais baixo, a preocupação com o outro, muitos desistem de determinados projetos de vida, de determinadas ações, em função do medo de errar, de não fazer bem feito, ou em função dessa característica que a gente costuma dizer perfeccionismo, né? Que perfeito ninguém é, mas eles buscam fazer o melhor. Então, muitos não são aceitos pelo meio por conta do nível intenso de crítica que eles têm de si mesmos e dos outros, porque essa característica ela transpõe a eles, né? Ela passa deles para o outro, da mesma forma que eles se cobram, eles cobram o outro também. E isso gera desconforto nos relacionamentos. E acaba refletindo na vida de um modo geral, no trabalho, né? Quando entram no mercado de trabalho. Nós temos poucos estudos sobre a questão da superdotação no mercado de trabalho, na ação profissional desse sujeito, muitos problemas com relação a isso. Então, a questão do perfeccionismo, ela exige de quem convive com esse sujeito, seja o professor, seja a família, né? Os terapeutas que ajudam essas pessoas, né,
a se equilibrarem, é um trabalho bem intenso de aceitação, aceitar o erro, aceitar que pode ser refeita, algumas coisas podem ser refeitas, né? Que existe imperfeição, que a vida não é perfeita, que nem tudo sai como planejado. Trabalhar muito a questão da ansiedade, porque o perfeccionismo é a maior causa e o pior motivo da ansiedade, né? O que mais sufoca o sujeito. Então, eu vou dar alguns exemplos de jovens, adolescentes que não falam em público, têm medo da crítica, né? Entram na universidade e acabam, quando não conseguem apresentar um trabalho, precisam, às vezes, do medicamento para ajudar a fazer um equilíbrio, para poder dar conta de um desafio que, às vezes, pode ser simples. Dentro dos ambientes, na família, por exemplo, né, as críticas intensas que acabam fazendo a pessoa ficar mais, se fechar, deixar de participar ativamente do convívio familiar. O medo do fracasso pode gerar o medo de enfrentar algumas situações também. E nesse momento da pandemia, isso tem ficado bem evidente o que está acontecendo. Então, eu não quero me arriscar, porque se eu sei que eu não vou dar conta, eu não vou tentar. Então, essa é uma característica bem presente neles. Isso é um motivo pelo qual, durante o processo avaliativo de identificação, que envolve também a avaliação de habilidades, né, a gente quase sempre indica um acompanhamento psicológico para o superdotado. Não porque ele seja desajustado, ou porque ele tenha algum problema, embora ele possa ter, né? Mas por uma questão de identidade, de trabalhar a identidade superdotada nessa criança ou nesse adolescente, né? Para que ele entenda o que é ser superdotado, né? Quais são suas áreas fortes, quais são suas áreas fracas, onde ele pode desabrochar com facilidade, sem fazer esforço, onde ele precisa cuidar, onde ele precisa se dedicar mais, e ter esse conhecimento de quem ele é, né? E de que ele não precisa ser perfeito, que ele não vai ser bom em tudo, que isso está bem não ser bom em tudo, né? Está bem, às vezes, não fazer perfeito a atividade. Durante o próprio processo avaliativo, eu tenho observado crianças, por exemplo, que quando eu peço para preencher o nome e algum dado pessoal numa atividade, você já percebe a ansiedade pela perfeição. Eles já começam, mas eu não aprendi isso ainda, eu não sei fazer essa letra ainda. Ou então, já começar eles mesmos criticarem, nem começou a fazer, já começa a criticar a própria atividade, né? E aí eu tenho que esclarecer que, às vezes, eu risco alguma coisa na frente deles, eu erro e risco, e eles se assustam, né? Eu digo assim, olha, tem momentos em que é muito importante a gente escrever perfeitamente, de forma correta. Neste caso aqui não é necessário, né? Então a gente pode E em riscar. fase adulta, sabe, Bartira, eu conversei com alguns idosos que tinham características de superdotação. E o que gerou neles essa questão do perfeccionismo e da não identificação, de não terem sido trabalhados de forma correta, foi insegurança. Então, ansiedade, insegurança, e eu conheci 2 deles que desenvolveram pânico. Por quê? Porque era extremo medo de errar,
né? Era extremo. Para tomar uma decisão assim, passados, eles tinham que perguntar para 4, 5 pessoas o que eles achavam daquilo. Então, assim, uma insegurança imensa em atividades práticas do dia a dia e que faziam aquela pessoa ser desmerecida até pelo potencial que ela tinha. Então, é muito importante nós sabermos disso e trabalharmos com essas crianças para que percam o medo de errar. Né? É bom acertar? É ótimo. É bom fazer perfeito? Maravilhoso. Mas a gente precisa superar o medo de errar também. E não é porque é superdotado que não pode errar. Pode errar e vai errar mais. Sabe por quê? Porque eles tentam muito mais coisas do que uma pessoa comum. Eles querem saber muito mais. E quanto mais a gente busca conhecimento, mais chances a gente tem de se enganar, né? De errar, de não ser perfeito. Aquele que é prático, que é o produtivo criativo, que vai tentar fazer suas engenhocas, quantas vezes eles vão ter que tentar fazer aquilo para dar certo? E se não tiver alguém do lado estimulando, eles vão desistir. E isso é muito ruim. Então, a gente precisa ter essa consciência. É uma característica presente neles. Eles têm essa ansiedade, ficam nervosos, mas quem está próximo, seja o professor, seja a família, enfim, quem está ali, que reconhece essa característica e consegue trabalhar isso bem, vai ajudá-lo a se equilibrar. E isso é muito bom para o desenvolvimento dele. E eu friso aqui que, neste caso de buscar um acompanhamento, né, para a criança e o adolescente superdotado, e mesmo o adulto, que procure um psicólogo que entenda de superdotação, né, para que não considere algumas características que são próprias do superdotado, como transtornos e disfunções, e não trate dessa forma, né? Então, ter um pouquinho de conhecimento da área é importante para o profissional que atende essa clientela, né? Estou falando de clínica aqui. Olha, horas passou, ó. Você estava nervosa aí, né? Mas, ó, acabou, tá quase acabando. Vamos fazer mais uma perguntinha que tá ali. Mas antes de fazer essa pergunta, mostra a tua canequinha aí. Oh, ganhei hoje esse presente lindo. Olha que linda. Quem me conhece já sabe o que tem aqui dentro e o que eu tô tomando, né? Não é café. Não é café. Cafeína, mas não é café. Vira a canequinha, mostra o outro lado. Já tá até com marca de batom, ó. Gente, olha que linda, olha a minha aqui. Veja só, que feio, né? A convidada com a canequinha do mentorial e eu com uma canequinha normal. Gente, nossas canequinhas lindas estão lá no mentorial. Amanhã eu vou trazer a minha para ficar exibindo aqui junto com a da Beth também. Recebi em casa a minha hoje, olha que honra. Muito obrigada, eu amei. Amei, vai ficar aqui comigo todo dia. Vai ficar todo mundo com inveja e querendo canequinha. Gente, ó, não esqueçam, tá quase encerrando o horário aí para vocês concorrerem à vaga de estudos. Estão pedindo aqui para eu avisar o seguinte, gente, é grupo de estudos iniciante, então os temas estudados serão temas básicos, né, assim, bem iniciante mesmo, bem básico. Os professores da rede pública que estão assistindo agora, façam aí a inscrição. É legal. Isso vai ser muito legal, gente, porque nós vamos começar assim, bem básico, mais atualizado, tá? Não vai ser aquele básico de 50 anos atrás, né? O básico atualizado. Então, vai ser um grupo de estudo muito legal. Então, o que você tem que fazer? Tem gente aqui pedindo de várias formas, não é de qualquer jeito, gente. Você tem que fazer assim, você tem que curtir a página do mentorial e você tem que escrever aqui como é que chama isso aqui, no chat da live, e lá, hashtag, tá? Hashtag mentorial 8 anos, tá? E você já vai estar concorrendo. Última pergunta
uma pessoa com deficiência ou com deficiências pode ser superdotada? Pode. Veja, desde que ela tenha a parte cognitiva dela preservada, a deficiência física, não consideramos surdez como deficiência, mas se ela tiver ausência da audição, né? Se ela for uma pessoa cega, ela pode sim ser superdotada. Eu não considero essa possibilidade para o deficiente intelectual, porque pela lei das probabilidades eu entendo que uma pessoa não pode ocupar 2 lugares distintos, né, ao mesmo tempo. Eu não posso estar aqui e estar lá na França ao mesmo tempo. Quando eu falo em deficiência intelectual, eu estou falando em déficit. Então, eu estou falando de algo que reduz esse potencial para aprendizagem cognitiva, esse potencial cognitivo. Então, o deficiente intelectual eu não colocaria como sendo um grupo, né, esse grupo, com a possibilidade de superdotação. Mas se a pessoa tiver a parte cognitiva dela preservada, a condição de cérebro dela preservada para a aprendizagem, ela pode sim ser superdotada, tá? Agora, se eu tiver uma pessoa com deficiência intelectual, e aí vocês podem me perguntar, e se ele for extraordinário na pintura, nas artes, na memorização, aí nós temos, como a professora Eunice fala, né? São pessoas que têm uma ilha extraordinária preservada no cérebro. Nós temos um nome para isso que não é superdotado, é savant. Tá? Então, eu considero dessa forma, tá? Então, se é deficiente intelectual, ele pode ter uma habilidade extraordinária para alguma coisa, seja ela memorização, seja para as artes, seja para música, uma cérebro preservada, eu vou dizer que é savant, tá? Mas eu não vou dizer que é superdotado, porque para ser superdotado, lembram dos 3 anéis de Renzulli? Quem conhece sobre a área, né? Tem que ter criatividade, o envolvimento com a tarefa e a habilidade acima da média. E a pessoa que tem uma deficiência intelectual, ela não consegue fechar os 3 elos. Então, eu não consideraria como superdotado, mas esses estudos estão sendo feitos por alguns dos nossos colegas. Então, Denise está dizendo para vocês que esse é o meu princípio de identificação, tá? Não considero deficiente intelectual como superdotado, mas considero que se tiver o cognitivo preservado e tiver uma outra deficiência associada, ou for surdo, ou for cego, ele pode sim ser superdotado. Inclusive, nós temos vários estudantes cegos, baixa visão, surdos, que são atendidos no nosso serviço de atendimento educacional especializado de altas habilidades, porque apresentam altas habilidades. Sim. Muito bem, concordo plenamente com você. A gente ainda tem uma... Mas... Quando a gente faz a avaliação no mentorial, e acredito que qualquer instituição séria que faça a identificação das altas habilidades de superdotação, precisa ter um referencial, um norte teórico que fundamente a sua prática, né? E nós utilizamos o modelo dos 3 anéis do Renzulli. Então, durante todo o processo avaliativo, né, tanto informal quanto a parte formal, nós precisamos identificar esses 3 traços de comportamento, conforme o Renzulli diz, que é um potencial destacadamente acima da média em alguma área, a criatividade ou potencial para nos pequenos, nos muito pequenos,
e a motivação, o envolvimento com a tarefa, o desempenho, né, dentro da sua área de habilidade. E, então, isso realmente é muito importante. Mas estão pedindo aqui que a gente não termine antes de você falar um pouquinho sobre o adulto, o superdotado adulto. Você sabe que agora tem chovido adulto no mentorial para a gente identificar, fazer avaliação formal. Então, gente, adultos aí que estão se percebendo superdotados, né? Vamos fazer avaliação, já estamos nos aperfeiçoando nisso, aprofundando estudos, fazendo. A Valquíria e eu fomos fazer, agora estamos fazendo o curso de neuropsicologia para aprofundar nossos conhecimentos nessa investigação do adulto em todos os processos mentais e tal. Então, nós estamos bem empolgadas, por isso as meninas não querem que a gente feche sem você falar um pouquinho. Quem é o superdotado adulto, Dê? Olha, o superdotado adulto ele vai apresentar as mesmas características que a criança superdotada, mas ele já passou por tanta coisa que ele ou desenvolveu um mecanismo de defesa para sobreviver à sociedade ou ao meio em que ele está inserido, e esses mecanismos de defesa, eles se apresentam das formas as mais diversas, né? Alguns podem apresentar um comportamento extremamente rígido, turrão, né? Aquela pessoa fechada, que então vai apresentar esse comportamento de medo, insegurança, pânico, preocupação, que eu já falei que é uma das características que, por conta do tal perfeccionismo, né, vamos usar esse termo aqui, eles acabam desenvolvendo. O adulto superdotado, ele vai demonstrar uma insatisfação constante com aquilo que está posto. Aquela pessoa super inteligente, que você vê que ele tem um potencial incrível para muitas coisas, que pode ser uma pessoa muito articulada, mas sempre insatisfeito, porque ele não se reconhece. A sua idade ainda precisa de uma chancela, porque ele não consegue se ver no outro. E ele acaba não compreendendo o outro, né? E ficando, às vezes, muito indignado. Então, são inúmeras as características do adulto superdotado. Eu tenho na parceria, digamos, ou do seu casamento, do seu companheiro, da sua companheira, seja, né, como for. Alguém que o compreende, ele até consegue um equilíbrio. Se ele não consegue isso, ele acaba tendo ainda mais dificuldade de se relacionar no meio em que ele está inserido. Então, nós precisamos estudar mais sobre o adulto superdotado. Isso são observações que eu faço dos estudos que eu fiz, né? Alguns estudos e muitas observações sobre o adulto superdotado. A maioria deles tem precisado de apoio clínico, porque acabam descompensando emocionalmente e precisam, às vezes, de ajuda psiquiátrica por conta de, se tiver uma predisposição a desenvolver algum tipo de comportamento, acaba desenvolvendo pela pressão que sofrem do meio. Mas eu acredito que agora que nós estamos dando mais visibilidade a esse grupo, nós teremos menos adultos superdotados desajustados. Então, o desajustamento é uma característica bem presente neles, e esse desajustamento, nesse sentido que eu estou falando para vocês, ele está sempre inconformado, ele quer sempre mais, ele não entende, ele não compreende por que ele tem essa concepção
e ele não é compreendido pelo outro, falta a chancela. Por que identificar? Por isso. Porque eu preciso saber quem eu sou. Exato. Se eu sou diferente, eu tenho que saber qual é a minha diferença, né? Para eu entender por que eu não consigo me ver no outro. E aí eu me equilibro. Existe, você conhece aqui, né? Vamos falar de Curitiba, do Paraná. Eu sei que você conhece por conta do teu trabalho na CED, você conhece, né, ações no Brasil inteiro. Mas você conhece algum projeto, algum programa de atendimento a superdotado adulto? Então, nós estamos desenvolvendo nós estamos criando o LAPES, que é o Laboratório Internacional de Altas Habilidades e Superdotação na Universidade Federal do Paraná. Esse trabalho iniciou ano passado. Nós temos o NEPAS, que também é um trabalho para atender o jovem adulto da universidade, mas para adultos que não estão inseridos na universidade, nós não temos, eu desconheço alguma coisa sistematizada, organizada e pronta para recebê-los. Nós estamos no Combrasde com alguns projetos. O Combrasde é o Conselho Brasileiro para a Superdotação. Essa gestão está iniciando. Nós temos discutido, temos algumas conversas. A nossa presidente, que é a Denise Breiro, ela tem uma proposta de diálogo com adultos superdotados, que isso já houveram algumas reuniões. Eu, infelizmente, não pude participar, mas eu sei que ocorreu, e sei que ela tem essa intenção de agregar e fazer momentos de trocas entre adultos superdotados, mas, assim, para indicar, olha, uma clínica, um local específico, nós não Tem um mentorial, tem um o mentorial. mentorial que agora, né, está se dedicando. Aí, vamos fazer história juntos, né? Estamos identificando adultos, fazendo avaliação formal. E você já tinha falado, né? Então, eu achei que você estava por conta de outro. É que, na verdade, nós não temos um programa específico para atendimento. Um programa específico não existe, mas a gente cria. Podemos criar, claro. Começar juntos, criar. Lembra que é no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam? Então, gente, vamos lá. Que se você precisa desse tipo de programa, vamos fazer juntos, né? E nesses quase 30 anos de leitura, estudo e de trajetória nessa área, o que eu aprendi e que eu gostaria de deixar aqui é que nós temos que, antes de pensar em qualquer coisa para eles, darmos voz a eles, né? Então, vamos ouvi-los primeiro, depois a gente pensa em como fazer, juntos, né? Tem gente muito apaixonada no mentorial por adulto. A Valquíria é apaixonada por adulto, a Eliane Titon, que está conosco também, a pesquisa de mestrado dela foi com adulto, agora no doutorado também. Não sei por quê, né, Eliane? Não, gente, vem para o mentorial, como diz a nossa vinheta deste ano, né? Estamos fazendo história, continuamos trabalhando, mesmo em pandemia, a demanda cresceu por conta dessas características de hipersensibilidade que o superdotado tem. Nós estamos nos dispondo com toda, né, a rigidez de protocolo, mas a gente vai, não estamos deixando de atender casos importantes, claro. E eu gostaria de te pedir licença para dizer uma coisa bem importante. Eu sei que nós estamos aqui com pessoas que atuam, e pais também de crianças, né, bem pequenas, que estão nos ouvindo, de adolescentes e de adultos, jovens adultos, mas eu quero dizer para aqueles que são pais e professores dos menores que eles vão crescer.
Eles são superdotados agora e a superdotação não acaba. Ela vai continuar seguindo o percurso da vida. Quando nós iniciamos lá no instituto, na sala de recurso, os meninos eram pequenos, as meninas eram pequenas. Hoje eles estão formados, alguns estão fora do Brasil. Essa semana eu tive a alegria de ver saber da formatura de mestrado do Tiago, que foi meu aluno pititico lá no Instituto, já é mestre no Japão. Né? Olha que lindo! Então, só um intervalinho, eu preciso avisar, senão vão ter um surto aqui, que as inscrições para o sorteio estão encerradas, tá, gente? Então, agora não pode mais, tá? Então, encerradas as inscrições para o sorteio. Temos 19 candidatos. Desculpe, Dê, mas é que se eu não faço esse aviso oficial, as pessoas podem continuar, claro, e daí há problema, né? Okay. Então, assim, então, eles crescem e eles precisam de suporte desde pequenos. Quanto melhor for o suporte nessa fase da infância, a identificação, o atendimento, o enriquecimento, e depois a gente dá continuidade, porque vem das prefeituras, das escolas de educação infantil, vai para o ensino médio, depois vai para o ensino superior, nós estamos gradativamente avançando, né, nessa questão da identificação e do atendimento. Mas é preciso termos essa consciência de que eles vão crescer e que eles vão continuar precisando desse apoio. Então, nós precisamos pensar nos adultos superdotados, sim, né? Minhas aluninhas lá daquela sala de recursos que a gente começou em 2004, não, 2004 foram vocês que começaram, nós começamos em 2006, né? Elas sentavam de perninha cruzada mostrando a calcinha. Hoje, passaram no mestrado da Universidade Federal de Engenharia, de Arquitetura. Pensa, a gente arrepia de emoção, né, de ver que aqueles picorruchos cresceram e a vida, e a gente não pode esquecer disso, né? Então, vamos também deixar uma contribuição nessa área. Minha pesquisa de mestrado foi com o ensino fundamental, porque eu sempre trabalhei com crianças da educação infantil e ensino fundamental 1 e 2, né? E agora, no doutorado, eu vou pesquisar um indivíduo adulto. Então, bora estudar, minha gente. Vamos ter que fazer um grupo de estudo só sobre adulto aí. Mas deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem umas, mas aqui já não vai dar para a gente fazer, são poucas que ficaram para ser respondida. Eu acho que isso pode ser feito rapidinho agora. A CED oferece atendimento para estudantes da rede privada em sala de recursos? Não, o nosso atendimento é só para estudantes da rede pública estadual. Antigamente, nós tínhamos essa possibilidade, porque a nossa instrução era para a educação básica e não era restrito. Depois de 2008, aí houveram algumas reformulações e nós tivemos que nos adequar. Então, o atendimento em sala de recursos é só para estudantes da escola pública estadual, das salas estaduais, né? O que nós temos feito é incentivado as prefeituras, né, as escolas municipais e as instituições privadas para que ofereçam também o atendimento educacional especializado. Uhum. Semelhante à Secretaria Municipal de Educação, também oferece sala de recursos para estudantes matriculados nas escolas municipais. Essa é a regra. Curitiba, né? Porque aqui nós temos várias pessoas que são de outros estados, de outros municípios nos ouvindo. Então, assim, no município de Curitiba tem a sala, mas também tem municípios, né, pessoas aqui que são de outros municípios e que o município não oferece, mas deveria oferecer. Porque é um direito do estudante.
Isso, é uma luta, né? A luta continua, né? Vamos em frente. Gente, por hoje nós vamos ter que parar por aqui. Agradecemos muito a presença da Denise, que está aqui abrilhantando o aniversário do Mentorial. Dê, eu gostaria de conversar com você toda semana, toda semana. Eu também adorei, A Bartira. gente ia ter papo aí, ia ter muita coisa para conversar, muita risada para dar, coisas para lembrar, nossas experiências, nossas viagens em congressos, né, em eventos. Tivemos experiências muito lindas, né? Mas deixamos o convite agora para que amanhã vocês estejam conosco. Vamos estar aqui com a Super Beth Veiga, falando também sobre superdotação, sobre inteligência, inteligências múltiplas e outras coisas que vocês quiserem, porque agora ela fala de moda também, né? Eu lá, o Saracutico da Mulher, agora ela tem um blog aí que chama Moda com Beth Veiga, então pensa numa pessoa linda por dentro e por fora, né? Vai estar aqui, vocês são nossos convidados, e amanhã teremos o sorteio daí para o grupo de pais, que é um modelo específico da professora Lídia Weber, nós vamos replicar isso no mentorial, que é programa de qualidade na interação familiar. É o cursão, gente, vale muito a pena investir. É o tal do Eduque com Carinho, muito legal. Então, você vai concorrer a uma vaga para isso também. Denise, deixo com você a palavra final. O The End. Muito obrigada, né? Estou me sentindo muito honrada de ter participado desse momento, de ter sido convidada, escolhida por vocês, né? O Mentorial tem sido um grande parceiro da Secretaria de Educação, você tem sido uma grande colaboradora também nas nossas formações, então eu não posso deixar de te agradecer pela sua disponibilidade, em nome da nossa chefia, da professora Ângela, da nossa coordenação, da Cláudia, quero te agradecer muito e dizer que nós estamos à disposição no Departamento de Educação Especial para contribuir com as famílias, com as escolas, com a rede pública e privada de ensino, no desenvolvimento e no atendimento ao estudante superdotado, na identificação. O NAS de Londrina, que tem sido essencial para o desenvolvimento da área aqui no estado do Paraná, toda a nossa equipe, quero agradecer imensamente os de coordenação, e quero dizer que nós estamos aí à disposição de todos, né? O nosso trabalho é público. Nós, no laboratório, em breve, né, a gente vai fazer uma divulgação maior, mas vocês já podem acompanhar nas mídias sociais, no Facebook, o Laboratório Internacional de Altas Habilidades e Superdotação, e o nosso NEPAS, que também é da Universidade Federal. Então, muito obrigada, deixo o meu beijo, o meu carinho a todos, e até breve. A gente continua conversando. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Beijo, Toda a equipe do Mentorial, meus parabéns. Mais 8 anos e muitos 8 anos de sucesso. Amém, amém. Lá já vou estar aposentada de verdade. Gente, agradeço a todos vocês que estiveram conosco, prestigiando nossa live, nosso aniversário, participando, fazendo perguntas, sabe? Eu não posso citar o nome de todo mundo, porque eu vou ser injusta, é muita gente para citar o nome, mas essa live vai ficar gravada lá na página do Mentorial. Se você achar que alguém faria um bom proveito do assunto que a gente conversou, compartilhe, curta, tá? E provável, não sei, Mirla, você pode me dar um oi? O sorteio já foi feito? Ou vamos colocar na página daqui a pouco? Pode me responder? Ó, estão pedindo para eu agradecer aqui a presença de Vera Borges, de Pernambuco. Mas eu tenho gente aqui lá do Rio Grande do Sul também, Tatiana Negrini, tenho a Soraya Napoleão, quem mais? Tinha muita gente de fora aqui. Mirla, me fala alguma coisa.
Oi, nós vamos já fazer o sorteio, vamos colocar o videozinho do sorteio na página do Mentorial. 5 minutinhos, nós já vamos ter o ganhador ou a ganhadora. A gente vai saber quem vai estar aí no grupo. Quem vai fazer parte do grupo. Obrigada, Mirla. Gente, então é isso. Boa noite. Vão lá para a página do Mentorial. Daqui a pouco vai estar lá o resultado. E amanhã eu compartilho o nome do Felizardo. Ou da Felizarda, né? Gente, beijo, muito obrigada. Até amanhã.